Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada, o Cruzeiro pronto para o duelo diante da equipe do Fortaleza, com retorno de zagueiro, com novidade no gol. Outras novidades no time, a expectativa de um grande público para este duelo, é jogo importante da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos. Jogo neste sábado, jogo importante, vamos falar muito sobre isso. Primeiro, deixa eu começar aqui falando sobre o basquete do Cruzeiro, porque hoje eu fui conhecer lá a estrutura que o Cruzeiro vai jogar e será no Barro Preto. E neste sábado tem estreia, hein? O Cruzeiro jogando diante da equipe do São José no ginásio poliesportivo Dona Salomé. Todo reformado, ficou muito legal, né? Será a casa do Cruzeiro Basquete. O Cruzeiro nesta temporada jogando no Novo Basquete Brasil. Então tem no perfil Cruzeiro Basquete, tem todos os detalhes no Instagram, é só procurar. Tem venda de ingressos para o compromisso deste sábado e o torcedor pode comparecer, né? Tem uma capacidade ali, creio que para 1.000 torcedores, dá para fazer um caldeirão e apoiar aí o time de basquete do Cruzeiro. Tem as 5 estrelas, a Nação Azul vai estar apoiando com toda certeza. Então é só acessar aí o perfil Cruzeiro Basquete no Instagram, tem lá a venda de ingressos. Quem puder comparecer, né? R$30 a inteira, R$15 a meia entrada. E é a estreia do Cruzeiro, que seja uma grande estreia diante do São José. E agradecer aí a recepção lá de todos. Muito legal mesmo. Pela primeira vez estive. E quem for vai ver como está o ginásio Dona Salomé. Um espetáculo. Então, bora lá. Uma outra informação importante que está no Central da Toca é sobre a multa rescisória do Ryan Leles, atacante aí que se destacou nesta temporada no Sub-20. Ele renovou o contrato, o Cruzeiro divulgou nos últimos dias, contrato até 2029, e a multa rescisória é de 100 milhões de euros para o exterior, né? Isso aí faz parte também, é de praxe, né, que o Cruzeiro coloca este valor. O Cruzeiro que renovou recentemente com o Batistella, com o Bruno Alves, com o Juan Gabriel, tem todo mundo aí com uma multa legal e, querendo ou não, é uma valorização, né, que o Cruzeiro faz para esses jovens atletas. Então, isso é importante para se evitar o que já aconteceu num passado não tão distante, né? Então, o Cruzeiro ampliou aí o vínculo desses jogadores, não só o do Ryan Leles, como, repito, né, do Batistella, do Juan Gabriel, do Bruno Alves, e aí outros que já estão integrados aí ao profissional, né, o próprio Kenji, o Murilo Hickman, o Cauã Prats, todos aí com valorizações na questão salarial para o Cruzeiro se proteger de assédio do mercado. Vamos lá agora para falar sobre a preparação do Cruzeiro, último treinamento, Toca da Raposa 2, e aí o Leonardo Jardim tem a volta de Fabrício Bruno. Claro que o Fabrício Bruno enfrentou aí uma viagem muito desgastante, né? Longa, mas ele vai para o jogo, está de volta e retorna para formar dupla com o Vidalba. O Léo Aragão substitui o Cássio, o Sinisterra ainda não será relacionado, já vem fazendo treinos físicos bem forte. E o que o Cruzeiro quer, a informação que a gente tem, é trabalhar o atleta para ele se sentir confiante e aí sim voltar a ser relacionado. Já podia para esse jogo, mas precisa treinar mais. Repito, pegar essa confiança nos movimentos. Então talvez fique à disposição aí para o jogo diante da equipe do Palmeiras, no outro final de semana. Aí tem Cauã Prats na vaga do Kaique, Gabigol na vaga do Caio Jorge e fica uma dúvida. Se o Jardim faz alguma outra alteração, por exemplo, muita gente especulando, o Arroio poderia começar e aí sairia alguém? Ou ele mantém o Christian na direita, o Wanderson na esquerda e a base que vem atuando, já que a equipe terá mudança aí importante
em todos os setores, né? Tirando ali o meio-campo, né, que tem Lucas Romero, Lucas Silva como base ali dos volantes, o Christian, dependendo, pode jogar também, o Pereira, mas tem a mudança no gol, tem a volta do Fabrício na zaga, a mudança na lateral esquerda e a mudança lá no centroavante, né? Com a suspensão do Caio Jorge e a entrada do Gabigol. De qualquer forma, vamos aguardar o que faz o Leonardo Jardim. O certo é que a conversa na toca é para o Cruzeiro voltar a vencer, acabar com essa sequência aí de 4 partidas sem vitória e seguir firme neste objetivo de garantir uma vaga no G4 da Série A do Brasileirão e, com isso, uma classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Torcedor vai comparecer em ótimo número, mais de 32 mil vendidos, como temos ainda todo o restante do dia e sábado para venda, já que o jogo será às 9 da noite. Cruzeiro trabalhando aí com um público acima dos 40 mil, que vai ser um baita público e todo mundo, bora lá, apoiar o Cruzeiro e sem se esquecer, galera, apoiar o Fabrício Bruno, que ficou muito sentido aí por causa do vacilo que deu lá na seleção brasileira, mas é o xerife aí do Cruzeiro, torcedor confia muito e bora cantar aí o nome do zagueiro para dar aquela moral nesta volta para defender o Cruzeirão na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos esquentar Cruzeiro e Fortaleza, Simões e Vinícius. Quero te ouvir primeiro, Vini, expectativa para esse Cruzeiro e Fortaleza. Ô Cirilo, vamos lá, a gente tem que saber separar o momento do Cruzeiro no campeonato, o recorte mais recente e a campanha. A campanha é espetacular, Cruzeiro terceiro colocado, se fosse falar lá no início do campeonato, para o torcedor cruzeirense que nessa altura da competição estaria em terceiro, certamente o torcedor ficaria feliz por tudo que foi o início do ano. Mas são 4 jogos sem vitória e nesses 4 jogos eu considero que são 3 atuações ruins. Contra o Vasco, o Cruzeiro jogou mal. Contra o Sport também foi uma atuação ruim e um resultado péssimo. E contra o Atlético, o Cruzeiro também não fez um grande jogo. Até conseguiu se defender bem quando esteve com 1 a menos. Para mim, o melhor jogo nessa sequência, sem vitórias, foi contra o Flamengo, um empate no Maracanã, jogo de altíssimo nível. Então, é um momento de oscilação, que é normal no Campeonato Brasileiro, para um elenco que não é tão vasto assim. O Cruzeiro vem sofrendo também alguns problemas de lesões. O próprio Matheus Henrique, que era praticamente um 12º jogador, agora fica de fora por um bom tempo. Mas, ô Cirilo, não tem como projetar outro cenário a não ser favoritismo e vitória do Cruzeiro. Não que já seja... não que o Cruzeiro já esteja com a vitória de véspera. Não foi assim contra o Sport. Para mim, o Fortaleza está sem salvação já nesse Campeonato Brasileiro, será rebaixado. E o Cruzeiro não pode perder mais pontos para outro time que vai cair. Então, é um jogo para ter concentração máxima. Tem alguns problemas, não joga o Caio Jorge, não joga o Cássio, nem o Kaique. Mas tem substitutos à altura nesse momento. O Gabigol tem total confiança que pode fazer um grande jogo. Cauã Prates é um jovem de muito potencial. Esse menino... ele tem tudo para vingar, porque para a idade dele, a personalidade, a qualidade é muito acima da média. E no gol, eu acho que é a maior disparidade em relação ao titular e o reserva, mas se o Cruzeiro jogar o que já apresentou de alto nível nesse campeonato, a bola não deve nem chegar próxima ao Léo Aragão. Ô Simões, Cruzeiro vacilou, e eu acho que o tema é esse, né? Quando você não ganha do Sport em casa, você vacilou, você deixou pontos para trás e é, de certa maneira, até imperdoável. O Cruzeiro não venceu o Santos, o Cruzeiro perdeu para o Santos, né? Perdeu para o Ceará também, empatou com o Sport. Só isso são 8 pontos. É muito ponto deixado para trás. Então, assim, contra um Fortaleza quase rebaixado, o Pans, que não gosta da palavra, eu não tenho muita restrição a ela, não. O Cruzeiro tem a obrigação do resultado contra esse Fortaleza. Mas, ô Cirilo, eu buscava aqui o provável time do Fortaleza. Cara, é inexplicável o Fortaleza estar na zona de rebaixamento, tá? Provável Fortaleza é Breno, Mancuso, Brites, Gasal e Bruno Pacheco. Sacha, Pochettino e Guzmán. Pikachu, Moisés e Lucero. Eles ainda vão ter no banco como opção pro ataque Marinho, Breno Lopes, o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, passou por Cruzeiro, por Botafogo, por Palmeiras, Grêmio, está no Fortaleza. Quer dizer, é um time com jogadores de qualidade, tá? Que até recentemente brilhava em Copa Libertadores, que decidiu Copa Sul-Americana, que fazia grande campanha em Campeonato Brasileiro. Então, todo cuidado é pouco.
todo cuidado é pouco. A distância na tabela é gigantesca, os momentos são diferentes, por mais que o Cruzeiro atravesse aí 4 rodadas sem vitória, com 3 empates e uma derrota, mas de toda forma, tá? O Fortaleza já virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, tem jogadores de muita qualidade e o Cruzeiro vai estar muito atento ao jogo de amanhã para não sofrer mais um tropeço no Mineirão. Não é jogo fácil em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Até porque essa escalação do Fortaleza é muito, muito superior à do Sport, que veio aqui e impôs muitas dificuldades ao Cruzeiro. Então precisa de muita seriedade no jogo, precisa de muita entrega e de muita atenção, porque será, sim, um jogo muito difícil o do Cruzeiro com Fortaleza amanhã no Mineirão. Nós estamos falando muito do Gabigol, da troca aí, da saída do Caio Jorge por suspensão, mas essa ausência do Cássio, Simões, ela chama atenção. O Cássio é um titular incontestável do gol do Cruzeiro e pronto. O Léo Aragão foi definido como segundo goleiro do Cruzeiro há certo tempo e internamente certamente acho que não, né? Mas porque ele é o segundo goleiro, foi escolhido e sempre que o Cássio está fora por algum motivo, ele é quem joga. Ele foi escolhido como segundo goleiro e muitos falavam sobre o Otávio tempos atrás. Como é que você enxerga o Léo Aragão jogando nesse fim de semana e você entende que ele deveria mesmo ser essa primeira escolha em ausências do Cássio, que são raras inclusive? Ô Cirilo, o Cruzeiro tem um treinador de goleiro extremamente capacitado, que é o Robertinho. Bastante. Né? Além disso, chegou uma comissão técnica nova, a do Jardim, e já encontrou esse cenário no Cruzeiro de Cássio, Léo Aragão e Otávio. Eu espero muito que o Otávio tenha uma oportunidade, até porque é um goleiro com história nas categorias de base da seleção brasileira. E a gente só viu jogar no sub-20 do Cruzeiro, né? Sub-17, sub-20. E sempre mostrou muita qualidade, muita personalidade. Mas eu não vou discutir com o Robertinho, com o Leonardo Jardim, sobre quem deve ser o reserva imediato do Cássio. Mas a gente percebe sim, inclusive um movimento em redes sociais, né? Os torcedores... É porque, assim, o Léo Aragão teve muito poucas oportunidades de substituir o Cássio. E ficam muitas imagens de falhas dele, principalmente aquele jogo lá em Sete Lagoas, né? Pelo Campeonato Mineiro. Inclusive, acho que foi a estreia do Jardim. Foi contra o Democrata, né? O Democrata de Governador Valadares, em que ele falhou e falou muito, nos 2 gols. O Cruzeiro perde, inclusive, aquela partida. E em outros lances mostra um pouco assim, mas é muito difícil pro goleiro que não joga, tá? Mas é mais um desafio do Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogar com um goleiro que não tem o ritmo de jogo, simplesmente porque o Cássio dá muito pouco espaço para o seu reserva. Eu vi até muita gente falando que o Léo Aragão falhou no gol contra o Atlético. Sinceramente, eu não achei. Assim, não achei falha. Eu acho que ele escorrega. Eu acho que ele dá uma patinada antes de ir para a bola. Ele dá 2 passos antes de dar o pulo, né? Se ele tivesse ali com a tração, né? Firme, isso. Ele talvez daria um passo já para pegar o impulso e fazer a defesa, mas tratar como falha, eu acho exagero. Talvez o Cássio teria pegado essa bola, pelo nível do Cássio. Então, pro Léo Aragão, eu acho que é um momento de desconfiança, né, por parte da torcida, que não tem ali a total convicção de que ele é um reserva à altura. Se é reserva à altura do Cássio é complicado, porque o nível do Cássio é muito alto. Mas nessa eu tô com o Simões, porque é complicado aqui a gente discordar de um cara que é referência, que é o Robertinho, e certamente ele passa ali as coordenadas pro Jardim para falar que no momento é melhor escalar o Léo Aragão do que o Otávio. O Otávio tem 19 anos, né? Muito promissor. O Léo Aragão também é jovem, tem 23. Mas, de qualquer forma, eu acho que das ausências, Cirilo, a do Cássio é até mais sentida do que a do Caio Jorge, pelo momento e pelos reservas. O reserva do Caio Jorge é o Gabigol. E o reserva do Cássio é o Léo Aragão, que ainda não passa tanta confiança. Pro ano que vem, né? O Cruzeiro tem um pré-contrato com o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo. Aí Verdade. eu já passo assim... acredito que seria salutar dar mais espaço ao Otávio. Sim. E goleiro que não joga também, passa 1, 2, 3 anos, ele vai querer jogar. Não vai querer ficar 10 anos aí comendo banco, né? Até porque, né, o Cruzeiro tem o Cássio, que dá pouco espaço nos reservas. Aí com a chegada do Matheus Cunha, aí que o Otávio não vai ter oportunidade mesmo. Então, o Léo tem contrato, né, Léo Aragão? Exatamente. Então, aí ou o Otávio é emprestado para jogar em outro clube, porque precisa de ter rodagem. O goleiro só vai evoluir, ele só vai ganhando confiança se ele jogar.
E aí seria bom pro Cruzeiro, pro Otávio, para valorizar o garoto, porque para mim não faz sentido deixar ele escanteado na equipe profissional. Nessa história da molecada, Simões, a tranquilidade que o Cruzeiro tem hoje nas opções para as laterais, né? Vai jogar o Cauã Prates nesse fim de semana, e por mais que o Kaique tenha a titularidade e o destaque na posição no Campeonato Brasileiro, colocaria entre os 3 principais laterais, pelo menos, desse Campeonato Brasileiro, o Kaique. O Cruzeiro tem a tranquilidade de botar um menino de 17 anos e joga lá, que a tendência é que não passe aperto, né, Simões? E chega com o aval do chefe, né? Após o Cruzeiro e Atlético, na coletiva dele, né? O Leonardo Jardim tratou o Cauã Prates como uma das maiores promessas do futebol mundial, né? Não do futebol brasileiro, do futebol mundial. E realmente todo mundo diz que é um garoto que tem um potencial absurdo. Joga também como zagueiro, né? Como quarto zagueiro. E tem uma diferença em relação ao Kaique, não só de jogo, mas até física, né? É um lateral muito alto, né? É um lateral alto e forte, né? Então é mais uma oportunidade o torcedor, inclusive, ver o Cauã Prates, né? Porque eu acho que o jogo que ele fez nesse Brasileirão foi no Maracanã, né? Foi, eu acho Fluminense. que foi só no Maracanã contra o Fluminense. E a oportunidade de o torcedor ver o Cauã Prates, e pra ele também é um momento especial, né? O jogador que é do Atlético, do Cruzeiro, do América, quando joga em casa é diferente, né, cara? E jogar no Mineirão. Então, quer dizer, uma grande oportunidade aí pro Cauã Prates e pro torcedor do Cruzeiro ver essa grande promessa do clube. Cauã tem 4 jogos nesse Campeonato Brasileiro, pensando em duelos como titular. Esse confronto que você citou contra a equipe do Fluminense. Jogou 60 e poucos minutos no total do jogo. Jogou contra o Mirassol também, tá? Contra o Mirassol, tô vendo aqui, ó. Mas lá em Mirassol? Não, deixa aqui? eu... Não, lá em Mirassol. Lá em Mirassol. Lá em Mirassol. Porque aqui um dia cheio de desfalque do Cruzeiro. Aqui foi a abertura. Exato. Foi o jogo agora do fora de casa. Jogou o tempo inteiro. E aí, ele tem pequenas participações no jogo contra o São Paulo em casa, finalzinho do jogo, né? Isso, aquele 1-0. Isso. E no jogo contra o Bahia fora de casa. Aquele 2-1 de virada. É isso. É isso. É isso aí. É que o jornal o inglês, né, o The Guardian, ele fez uma lista dos 60 jogadores mais talentosos do futebol mundial. Se não me engano, até os 20 anos. Os 60 jovens mais promissores. E o Cauã Prates integra essa lista. E o jornal comparou até o Cauã com o Serginho, ex-lateral esquerdo do Milan, pela força. Então, o Jardim até citou, né, essa referência e, na opinião dele, também é um dos jovens mais talentosos do futebol mundial. E, para mim, me impressiona muito a personalidade do Cauã Prates. Então, com tão pouca idade. O futebol brasileiro, ele tem, né, Simões? Você que acompanha mercado com certa frequência, os muitos problemas financeiros pelos quais os nossos clubes passaram. O futebol brasileiro, ele sempre tem na base uma esperança de fazer uma grana, né? Para tentar salvar a instituição. Mas o futebol internacional tem dado recados muito importantes. As principais equipes do mundo, as equipes de ponta, aí eu tô falando de Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar a Champions, do Chelsea, que acabou de ganhar a Copa do Mundo de Clubes. As grandes equipes, elas passaram por sonoras renovações nos últimos anos. A média de idade das equipes principais, dos principais times do mundo, a média é muito baixa. É time jovem que tá jogando, é time jovem que tá liderando. O futebol é cada vez mais físico, né? O futebol é cada vez mais intenso. E assim, quem tá tentando fugir de medalhão, e com respeito aos medalhões, né? Porque os medalhões ainda são importantes. O cara que tem o peso, que tem a responsabilidade, que sabe jogar uma final, que já viveu e já passou por grandes momentos, ele tem o seu valor. Mas a renovação é muito importante. O Cruzeiro está tendo um caminho muito claro de rejuvenescer os seus investimentos para tentar, primeiro financeiramente, mas também buscando um retorno técnico, né? O time titular do Cruzeiro já tem jovens, mas a captação de mercado que o Cruzeiro está fazendo é um indício de que daqui a certo tempo o Cruzeiro vai ter um rejuvenescimento, digamos assim, dos seus titulares também. E para mim, Simões, é o caminho. Não dá para fugir dessa que é a realidade do mercado atual, não. De forma alguma, Osfirila. E principalmente pelo tamanho das dívidas que os clubes quase todos têm, né? Então você pega aí, nessa temporada, o Cruzeiro, por exemplo, no time dele, titular, tem 2 grandes ativos, né? O Kaique, e que é um jogador que tem um potencial enorme para futebol europeu, porque ele marca muito bem, e o europeu valoriza muito o lateral que sabe marcar, e o Caio Jorge, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem 23 anos.
O Kaique tem o quê? 21, 22? Por aí. Acho que é. O Kaique é isso aí. É isso, nessa faixa. 22. E o Caio Jorge, 23. Quer dizer, eles estão no auge Ele fez 22 esse ano, Kaique. O Caio Jorge, por mais que já tenha ido e voltado, mas talvez até essa imaturidade de ir tão jovem, né, possa ter atrapalhado. Então, imagina, o ativo que o Cruzeiro já tem com esses aí, a gente pega outros, como o Cauã Prats, que está chegando aí, a gente pega o Murilo Hickman, né, que é um garoto que está sempre em seleção brasileira, foi ao Mundial, você pega Arroio, então agora tá trazendo... Vídea Real. Tá trazendo, exatamente, Vídea Real, quer dizer, isso aí pode vir a render uma fortuna para o Cruzeiro. O torcedor até não gosta que se fale nisso, mas eu não me canso de repetir. O período mais vitorioso da história do Cruzeiro, que foi nos anos 90, né? Ali começa sob o comando do César Massi, depois passa para o Zezé Perrella. O Cruzeiro foi vencedor porque era um clube vendedor. Mas não era só um clube vendedor, era um clube vendedor que tinha grande poder de revelação e de captação de jogadores. E isso se estendeu até a primeira década quase dos anos 2000. Né? Sob o comando aí já passou do Zezé pro Alvimar, mas eles sabiam fazer isso muito bem, eles sabiam revelar muito bem ou captar jogadores muito bem. Talvez a maior captação do Cruzeiro seja o Ramires, Fábio Júnior foi uma captação, e você vinha, trazia e fazia o jogador aparecer, lucrava com ele tecnicamente, lucrava com ele financeiramente, pegava outro, colocava no lugar, e era quase que uma engrenagem, era um processo, tá? E o grande desafio de Atlético e de Cruzeiro, que são SAFs e que têm dívidas milionárias, é conseguir isso. Conseguir revelar jogadores para vender bem, para poder ir colocando a vida em dia. É impossível ter sucesso hoje se você não for um clube, um bom vendedor. O Palmeiras é o melhor vendedor. Pega os exemplos de Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras, principalmente, sempre tem jogadores revelados que são vendidos por uma fortuna. E não é por isso que deixa de ser competitivo, pelo contrário. É conseguir administrar bem o dinheiro dessas vendas para fazer bons investimentos e vai fazendo esse ciclo. Você vai revelando, vai captando bons jogadores, vendendo, depois repondo com qualidade. Eu vejo que o Cruzeiro está seguindo essa linha também. Essas últimas contratações, nessa janela do meio do ano, foi bem nesse perfil. O Arroio, o Vídea Real que nem chegou, né? Fez um pré-contrato, mas é um jogador que está arrebentando no Mundial Sub-20. Então, agrada ao treinador, que conta com essas peças de qualidade, agrada ao dono da SAF, porque ele vai ver o investimento dele dando retorno, e é o caminho. Como você falou também, Cirilo, o futebol hoje exige muita intensidade. Olha o time do Cruzeiro, como o Leonardo Jardim gosta que atue. Se for um time só de medalhões, não vai conseguir correr. É lógico que é importante ter a experiência, né? O Cruzeiro tem alguns jogadores ali acima de 30 anos que dão essa experiência, mas tem que ter essa mescla.